Eu tô lançando um livro e vai ter sim um evento de lançamento para quem for de João Pessoa. Vai ser dia 10, 7h30, na Miragem. O endereço tá aqui embaixo. Todo mundo deve aparecer. E meu aniversário é dia 15, então eu vou estar comemorando meu aniversário lá também. Isso quer dizer só que eu vou estar lá e todo mundo que eu gosto vai estar lá e em algum momento alguém vai cantar parabéns pra mim. Hoje eu convidei quem foi indiretamente a pessoa que me inspirou a lançar um livro, porque eu escrevi esse livro há muitos anos. E o que me moveu a tirar ele da gaveta foi conhecer a editora Escaleiras, porque eu achei incrível. É incrível basicamente porque ela faz tudo sozinha. Aí eu aproveitei tudo pra fazer um vídeo massa, porque eu tenho tentado trazer gente massa aqui pro canal pra falar sobre tipo coisas legais. O nome completo dela, que eu falei como entrevistador dizendo a hora certa, é Débora Gil Pantaleão. E além de editora, ela também é escritora, mas já a gente chega lá. Então, Débora, tu é formada em letras, né? Isso. Eu cursei letras por 6 períodos. E eu larguei, tive meus motivos. Eu queria falar sobre a literatura dentro do curso de letras, porque quem estuda literatura tá dentro do curso de letras. E eu queria saber se tu acha que a literatura tá em um bom local dentro de quem tá estudando literatura. Dentro do curso, entendeu? Não. Tipo, é porque o que é que acontece? Eu via muito uma valorização da linguística. Sim, dentro do curso de letras. E eu, quando eu pensei em cursar letras, eu queria muito estudar literatura, porque eu amo literatura, eu amo estudar literatura. E o processo de virar alguém que trabalha com literatura envolve o curso. Então, como foi a expectativa e a realidade disso? Eu vejo que tem muita gente que vai fazer letras ou jornalismo porque escreve. E aí acha que o curso vai incentivar e tal, mas não necessariamente. Inclusive, podem até desmotivar mesmo. Foi o meu caso. Eu soube aproveitar, de certa forma, porque as coisas que eu estudo lá... Primeiro que eu sempre foquei nas disciplinas de literatura mesmo, de ver o que eu podia pegar de melhor disso e das professoras que tinham projeto e tal. E aí, depois no mestrado, foi quando eu lancei meu primeiro livro. E aí, desde então, tudo que eu estudo, teoricamente, inclusive, me influencia muito mais do que autores que eu leio ou outras coisas assim. Então, eu soube aproveitar. Mas na minha graduação inteira teve uma professora que perguntou assim, quem escreve aqui? Inclusive foi a professora que eu convidei pra ir pro meu lançamento, dar uma fala de autoria feminina e tal. Mas assim, eles não incentivam e a gente acaba tendo aquela sensação de que ninguém nunca vai ser um Shakespeare, ninguém nunca vai ser uma Virginia Woolf. Pelo menos já que a minha área é letras em inglês, né? Ou ninguém vai ser uma Machado de Assis, uma Clarice Lispector. Mas a gente não precisa querer ser eles também, né? A gente pode ser Lucas Magalhães ou Débora Gil Pantaleão ou qualquer pessoa. E escrever algo que seja interessante de ser lido. Eu parei muito de escrever estudando letras. Isso rolou comigo e rolou com algumas pessoas que estudavam comigo. Eu tinha essa ideia de entrar em letras porque eu queria ser escritor. Tu é escritora de nascença? Eu escrevo desde criança. Desde criança mesmo, assim. Da época que eu não tinha nem computador em casa, que era lan house, em todos os lugares. Aí eu ia lá, imprimia os poemas, mostrava pra minha mãe, pro meu primo, pra eles dizerem o que achavam. Foi bem assim comigo também. Mas não aí em letras, realmente, eu passei um tempão sem escrever, ou escrevia uma coisa ou outra, umas coisas ruins, sabe? E aí foi na época do mestrado mesmo que deu esse boom. E aí eu escrevi 5 livros até agora. O que tu sabe ou pode dizer o que causou esse boom? Eu acho que foi ter a oportunidade de estar em casa, porque eu trabalhava muito, dava aula de inglês e tinha a graduação em letras. E além disso, tinha os estágios da graduação, além de dar aula. Então teve um período que eu estava enlouquecida. E aí, fazer o mestrado me deu a oportunidade de ter bolsa e poder estar em casa pesquisando e escrevendo. Aí foi quando eu fechei o livro, Se Eu Tivesse Alma, que foi o primeiro de poesia. Hoje em dia tu consegue viver só da editora? Não, nunca. Assim, nunca até então. E eu acho difícil acontecer, mas... Eu parei de escrever também por um bom tempo. E esse meu boom tá sendo agora. Eu tava comentando com o Cacá, passei anos sem escrever. Eu acho que logicamente, deve ter a ver com o processo de lançamento do livro. Porque gerar o livro eu já tinha gerado, mas agora tá sendo o parto, sabe? Eu tenho escrito 6 páginas por dia. Tipo, não necessariamente de conto, de nada. Eu me impressionava tanto em relação à escrita. E tipo, eu quero ser um escritor, eu quero escrever um livro. E agora é a única coisa que eu sei fazer. E eu gostaria de poder viver disso e tal. E eu botei tanta pressão que eu esqueci bastante da paixão que eu tinha por aquilo. De como aquilo era o que eu fazia desde criança e era a minha essência. E o curso de letras ajudou muito nisso também, sabe?
por causa dessa impressão que você vai ter de que você nunca vai ser bom o suficiente. E às vezes até pelo menos dentro dos professores que eu tive, das aulas que eu tive, muita galera que tá muito atrasada em relação ao que tá acontecendo na literatura. Sim. E acho que a literatura parou no tempo, sabe? Então, quando você faz letras portuguesas é mais fácil de você estudar literatura contemporânea, por exemplo. No mestrado, a gente tem sorte de, no PPGL, né, o Programa de Letras, ter professoras que trabalham com literatura contemporânea, mesmo sendo de língua inglesa. Mas o que acontece é muito isso, assim, fica muito nos clássicos e tal, e parece uma coisa distante. Não que clássico seja ruim, tem muita coisa maravilhosa, mas eu sentia falta disso, assim, de ler quem tá vivo ainda, sabe? E eu faço muito isso e acabo fugindo um pouco da literatura inglesa, porque eu leio muito literatura brasileira contemporânea. E, tipo, como só te passam clássicos, e às vezes tu escreve, tu gosta de um professor, ele vê alguma coisa tua, mas você sabe que aquele não é teu público e que quem tá ensinando literatura, para quem estuda literatura, nem dá chance para o que tu escreve, sabe? Isso é muito desmotivante. Eu tirei toda a pressão da minha escrita no momento que eu enviei o e-mail com o manuscrito, porque eu tava tipo, que seja o que foi, eu quero voltar a escrever porque é o que me faz falta, sabe? Então é muito cruel a forma que toda a estrutura de tudo trata com quem cria, sabe? Sim, sim. E é muito, trabalha com arte. E é muito triste, né, quando você faz uma coisa que é muito sua e você estraga aquilo por causa disso, sabe? Então o processo de lançamento está sendo muito cura pra mim. Que bom. Tá sendo ótimo, tá sendo tudo ótimo. O intuito da editora era esse, assim. Não querendo ser a monge, sabe? Mas eu sempre gostei muito de compartilhar tudo que eu aprendia. Eu gosto muito de aprender. Não me imagino assim, não estudando, não pesquisando. Por isso que eu tô no doutorado agora, enfim. Mas eu adoro compartilhar. E achei que a editora era uma forma de poder compartilhar esse desejo das pessoas, de poder publicar seus livros e tal. E quando é editora independente, a gente publica muito primeiros livros, né? E é tão lindo, assim, você viver isso. Porque eu também vivi, né? E aí é muito gostoso. Em toda essa trajetória de mestrado, doutorado, porque não tem muita opção para quem faz letras além da carreira acadêmica. E existem, na verdade, né? Porque tu tá provando isso. Mas não que isso se relacione tanto com tu tá fazendo letras, mas ao mesmo tempo eu acho que, não sei, tá na área, entendeu? Mas é tudo, ou você vai ser professor, ou você vai ser professor. E em que ponto disso que tu tava sendo treinada para ser professora, tu abriu uma editora? Tipo, isso é uma coisa que as pessoas fazem. Quando eu fui para letras inglês, eu fui para letras inglês pela música, na verdade. Porque eu adorava música internacional, eu era pirralha. Nasci aqui, mas morei no interior até os 10 anos. Então eu cheguei aqui e aí gostava de música internacional, não sei o que, gosto dessa língua, que eu não sei nem o que tá falando, lá, quero aprender. Aí foi por esse caminho, só que quando eu entrei, já gostava de literatura antes, mas o que fortaleceu mesmo foi a literatura. E aí, é um curso de licenciatura, né? Então é para dar aula, escola de idiomas, no estado, escola regular, tal. E aí, ou academia, né? E também essa opção, as pessoas também não influenciam a gente na graduação. É como tipo, você vai sofrer, não sei o que lá, vai sofrer dando aula no estado, lá. Então, eles nem dão a opção, assim, para os alunos, você pode seguir carreira acadêmica também e tal. Pelo menos na minha graduação não existiu isso. Era muito de marcar a sofrência que ia ser professor, sabe? E aí, as formas que eu encontrei de poder ser escritora e não passar fome foi de seguir carreira acadêmica, de fazer o mestrado, o doutorado, quer queira, quer não. A bolsa é pequena, mas dá para você se sustentar de uma pessoa ainda. E aí eu tento fazer essas oficinas de escrita, que me ajudam também a pagar as contas. Então, você vai unindo coisas. A editora, que quando eu abri a editora, eu tava trabalhando na UEPB. Tava como professora substituta lá, no curso de letras. Então, eu tava com grana para investir mais do que eu tô agora. Enfim, é toda uma junção de coisas, sabe? Então, eu fui buscando meios que eu pudesse preencher minha vida quanto mais com literatura, que eu ia estar mais feliz, sabendo que não ia ficar rica, mas sem passar fome.
Hoje em dia, eu perdi essa noção de que ser escritor ia ser meu emprego, tá ligado? Sim. Embora eu trabalhe com escrita, eu sou isso redator. é muito difícil, mesmo para autores conhecidíssimos, Uhum. assim. Porque normalmente o que acontece, pelo menos com os autores que eu conheço de São Paulo, eles já são premiados, já lançaram vários livros, são traduzidos fora, mas eles trabalham muito dando aula de escrita criativa, de criação literária e tal. E em escolas de cultura lá. Então é um meio. Ou na própria casa, como eu tô fazendo aqui. Que as pessoas ainda se assustam, né? Escrita criativa. Tá achando que vai criar um escritor. Não, não é isso. É um momento de encontro e de compartilhamento e de botar pra produzir. E eu fico muito feliz que muita gente sai das oficinas com material pra manter ou faz contato com o pessoal e mantém reuniões e tal. Acho bem massa. Tá sendo muito incrível, o processo tá sendo muito bonito. Eu tô muito, muito feliz e muito orgulhoso, de verdade. O que rolou? Eu escrevi essa... Inclusive, isso foi algo que no começo eu noei muito, e até aperrei Débora com isso. Mas eu escrevi esse livro numa época muito pesada da minha vida, sabe? E eu sou uma pessoa que exige muito de mim. Então, tudo que eu escrevia, eu dizia, tipo... tá um lixo, eu sou um lixo, eu nunca não sou o suficiente para fazer isso, não sei o quê. E isso também me ajudou a parar de escrever. Aí, quando eu peguei ele pra ler novamente, eu fiquei muito emocionado, porque eu fiz, velho, isso definitivamente não é um lixo. Eu gosto muito de todo o conceito, eu gosto de tudo que eu fiz. Eu amo a capa, eu amo essa capa. Eu acho que, tipo... É a minha preferida até então, da editora. A minha também. E eu fui até falar com o Ícaro, o Ícaro... Esqueci o O nome. capista? Ícaro Medeiros de França. Eu fui atrás dele no Facebook, fui mandar um textão pra ele, porque ele captou muito minha essência. Tipo, foi uma sessão de terapia quase toda, essa capa. Só o tanto de significado que aquela capa me trouxe, sabe? E é muito bonito, porque hoje em dia eu sou muito vibe energias e de que somos guiados pelo fluxo. E é muito bonito como o fluxo me guiou até aqui, sabe? Nossa. Fico feliz, dona mesmo, de verdade. Mostra teus livros e fala sobre eles. Então, eu já lancei 5 livros. O primeiro foi O Se Eu Tivesse Alma, Tu tem quantos anos? 29. 5 livros aos 29. O primeiro foi O Se Eu Tivesse Alma, que é uma coletânea de poemas, que eu enxuguei muito, assim, muito de coisa que eu já tinha escrito há muito tempo. Acabou que, quando eu fui enxugando, ficou mais os atuais mesmo, na época, em 2015. Lancei em e-book e depois lancei a versão impressa em 2016. Aí depois eu lancei o Causa Morte. Esse aqui foi pela editora Benfazeja, que já esgotou e a gente já cancelou o contrato e vou relançar pela Escaleiras também. Esse aqui também foi pela Penalux e eu vou tentar relançar pela Escaleiras. É uma novela. Eu acho muito chique quem escreve novela. Então, aí quem escreve conto e novela é a galera que tá em off, né? Porque o que vende é romance mesmo. Aí depois eu lancei esses dois ao mesmo tempo, em 2017, ano passado. Esse é de ao mesmo contos. tempo, literalmente? Foi, ao mesmo tempo. Esse é de contos, são 9 contos de mulheres, personagens mulheres em crises existenciais. Então eu sabia o que tu estava falando quando eu disse, eu queria ver se eu fazia um textinho pra amenizar o que tá no livro. Eu disse, não, dá porrada mesmo e pronto. Então é bem É o certo, bem depois trash. eu concluí que era o certo. E esse aqui é de poesia ilustrada, por Vanessa Dedo Verde, que é tatuadora e artista aqui também, que eu tatuei. Que eu achei que essa imagem aqui disse tudo o que eu queria do livro, assim. E até porque é dividido em 2 partes. Aí a parte 2 é quem te compreende e te escraviza um pouco. Gente, vocês estão vendo como os livros são lindos? Tipo, o material é muito bom, muito bom. Eu sou uma pessoa muito chata pra livro, porque eu tenho muitos. Então eu sei como um livro é bom. Isso é um livro bom. Eu fiquei passado quando eu vi pessoalmente a primeira vez. Eu sempre fui bem chatinha, assim, com a que capa ia ser dos livros que eu lancei com as outras editoras. E aí foi quando eu fui vendo que eu queria trabalhar com isso, assim. E o último, que é de poesia, eu lancei em março, eu acho, desse ano. É o Sozinha no Cais do Deserto. É dividido em 3 partes. É Deus, Corpo e Suicídio. Então é bem intenso também. E ele dialoga muito com esse aqui de contos, que eu tava escrevendo no mesmo período. Aí os da editora Escaleiras, que a gente já lançou, teve esses 2, né, meus, que foi em 2017. E esse aqui, esse ano. Aí a gente lançou Elisa Araújo, Lusco Fusco, que é de poesia. Lançou A Cor Humana, de Isabel Quinterne, que é uma contista maravilhosa. Foi ela que me contou tipo, não me contou, eu vi que ela tava lançando, ela é amiga minha.
E eu fiquei, oxe, como assim? A capa de Isabeau tá linda. E uma coisa que me fazia não tirar meu livro da gaveta é porque editoras pequenas, normalmente eu acho as capas tudo horríveis. Aí eu não queria que meu livro tivesse uma capa feia, não. Eu preferia que ele não existisse. Aí quando eu vi que tinha uma editora pequena daqui e que tava fazendo capas lindas, eu fiquei, tipo, ansiosíssimo. Esse foi o dia que eu descobri a editora. Quando eu descobri, eu passei acho que uns 2 dias no Twitter, quando Isabel postou a capa do livro dela. Só que, tipo, eu já tinha sacado no passado, depois eu lembrei. Porque eu fazia letras, né? Então era tipo, alguém abriu uma editora, eu ouvi falar, mas nem entendi. O primeiro livro, ela já recebeu a orelha de Maria Valéria Rezende, né? Que é incrível. Aí Amanda K, de poesia. Esse aqui foi o primeiro autor que eu publiquei, de Brasília, Guilherme Carvalho. Autor-homem. Tu vai ser o segundo, autor-homem. Ela tá lá no DNA da editora, que ela prioriza minorias. É publicar mais autoras mesmo. Nossa. Toda leveza será retribuída, de Lucy. Aí Maria Valéria Rezende, Histórias de Nada Sérias, que é contos. E esse aqui foi o último lançado, foi em Belém do Pará, primeira autora do Belém. E aí Daiane Ferreira, com Desaguamentos de Cunhã. E o próximo é o teu. Ele é o segundo autor? É, o segundo autor homem. Bota fé. São quantos livros? Tem 9, eu acho, publicados pela editora. Mas tem mais, vai ser o 10º. Tem mais mulheres ou homens atrás, assim? Vem mais mulheres, por enquanto. Porque eu tinha botado chamada primeiro só para autoras mulheres. Porque eu sabia que ia ser mais fácil ter acesso a autores homens querendo publicar. Aí, agora o 10º e o 11º vai ser você e um outro cara de Curitiba. E depois vai ser Ícaro Capista também, que ele vai lançar Diálogos, que é de contos também. Então é isso, Débora. Muito obrigada pelo seu tempo. Também. Curte e comenta o que quiser e compartilha, porque eu tenho parado de falar isso, mas é importante. Não custa nada, porque eu tenho querido ser youtuber transgressor agora. Eu virei B-side do YouTube.